Paz bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, 30 de novembro, último dia do mês. É dia de Santo André Apóstolo, portanto, um dia festivo. É dia do Estatuto da Terra, dia da Reforma Agrária, dia do patrono, dia do síndico e dia do teólogo. Então, a você o nosso abraço, o nosso desejo de um dia abençoado. Esperamos que você esteja cada dia se esforçando para viver de forma mais autêntica a palavra de Deus. E o evangelho que nós queremos partilhar com você é de São Mateus, capítulo 4, os versículos do 18 ao 22, que diz: Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A festa de Santo André, temos o evangelho chamado dos 4 primeiros discípulos. Esta passagem relatada por Marcos e Mateus, como a primeira atividade de Jesus na Galileia. Depois volta do deserto. Jesus forma a comunidade ao redor de si. O evangelho está dividido em duas partes. No capítulo 4, de 18 ao 20, é o chamado de Simão Pedro e seu irmão André. E a segunda parte, capítulo 4, dos versículos do 21 ao 22, é o chamado de outros dois irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Estes 4 discípulos são os primeiros da lista dos 12 e também estão presentes nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Jesus se movimenta, porque o evangelho também é um movimento, um caminho. O evangelho é boa notícia, e não algo estático e frio como a lei. Jesus vai ao encontro das pessoas, lá onde elas se encontram. Antes de chamar, Jesus viu Pedro e André, Tiago e João. No Antigo Testamento, antes de chamar e escolher seu povo, Deus viu sua situação, como a gente pode perceber e encontrar lá em Êxodo 3:7. Quem vê, conhece, sabe quem é. Jesus sabe seus nomes, quem são eles e o que eles fazem. Mateus antecipa a mudança do nome de Simão, indicando que ele é chamado Pedro. E será sempre Pedro, o primeiro a ser nominado na lista dos 12. Lá em Mateus 10:2, em Marcos 3:16, em Lucas 6:14, em Atos 1:13, mostrando assim a primazia de Pedro, entre os demais apóstolos. André, irmão de Simão Pedro. No Evangelho de João se diz que ele era primeiramente discípulo de João Batista e foi o primeiro a seguir Jesus. Está lá em João 1:40. Jesus chama duplas de irmãos porque 2 é o princípio de muitos. E o Filho chama para a fraternidade. Aliás, não há uma chamada só. Depois da primeira, há uma segunda, outras muitas tantas, quanto o seu infinito amor por nós. Pedro e André são pescadores. Eles são de Betsaida, casa da pesca. São chamados no seu local de trabalho. A pescaria, por profissão, comporta os riscos, as dificuldades, os perigos, a frustração. É no mar que eles sabem lançar as redes em busca de peixes. Outra profissão os espera. Em outro mar irão lançar suas redes. Jesus é o mestre. Ele sabe o caminho e por isso vai à frente. Os discípulos são chamados para o seguimento, isto é, ir atrás dele. É isso que significa a expressão grega que Jesus utiliza no Evangelho, no anúncio da paixão também, lá em Mateus 16, do 1 ao 23. Pedro chama Jesus à parte, o repreende pedindo que não tome o caminho da cruz.
Jesus o manda para trás, usando a mesma expressão, opsomou, a expressão grega utilizada. Vai para trás de mim, e não afasta-te de mim, ou vai para longe de mim, como às vezes é traduzido nas Bíblias. Atrás de Jesus é o lugar de todos os que são chamados ao seguimento. Quem quiser ir à frente de Jesus será também sempre pedra de tropeço. É uma metáfora, quando fala dos pescadores de homens, para dizer que os discípulos deverão tornar-se como o filho que tira os irmãos do abismo das suas perdições. A profundeza das águas é para os peixes, mas é mortal para as pessoas. Esses precisam ser pescadores do abismo, símbolos do nada e do mal, para respirar vivos e livres em seu habitat natural. Pescados por Jesus, tornam-se como ele, filhos que devem ser irmãos de todos os perdidos. Na verdade, eles só entenderão o seu próprio chamado quando forem, por sua vez, enviados para a pesca. É importante notar como o evangelista insiste na urgência dada ao chamado e à resposta. É a urgência do reino. Por isso ele insiste em dizer que tudo acontece logo imediatamente. Ao mesmo tempo, demonstra a disponibilidade no segmento. Depois vem Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, dom de Deus ou dom de Javé. De Pedro e André não se diz o nome do pai, apenas que eram irmãos. Naquela época era comum alguém ser conhecido pelo nome do pai. Consertando as redes, o Evangelho faz referência. É possível ver nas duas situações em que os discípulos foram chamados a dupla revelação da missão da igreja. Os discípulos primeiro estavam lançando as redes, os outros dois estavam consertando as redes. Na igreja é preciso ter aqueles que lançam, isto é, que vão em missão, mas também são necessários aqueles que ficam e estruturam o trabalho pastoral. Deixar a barca e o pai. Os primeiros deixaram o trabalho que faziam, os outros deixaram o convívio familiar. Para o seguimento, pede-se o despreendimento e a doação total. As cenas do chamado dos primeiros discípulos são gêmeas. Os detalhes de uma iluminam os detalhes da outra, e forma-se assim um quadro único. Jesus caminha, vê, chama alguns pescadores para uma pesca diferente. Eles deixam redes, barca e pai, e seguem o Mestre Jesus. Estes são os elementos de toda vocação até os dias de hoje. Começa com os pés de Jesus que vem ao nosso encontro e termina com os nossos pés que pisam nas suas pegadas para segui-lo, em busca do que está perdido para assim salvar. Que nós sejamos capazes de escutar o chamado que Jesus nos faz e nos deixarmos ser guiados por ele para irmos ao encontro dos nossos irmãos e ajudá-los na pesca, a tirá-los dos abismos da perdição e apresentá-los a Jesus, com quem também nos encontramos. Que assim aconteça, que nós tenhamos as luzes do Espírito Santo e a companhia da Nossa Senhora, a companheira da evangelização, para que desta forma possamos bem ajudar os nossos irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.